Senhor, para os nossos amados e queridos irmãos e amigos. Nós, ao longo destas postagens, nós temos anunciado que, eventualmente, nós iríamos também postar algumas experiências com Deus. E hoje eu quero falar de uma experiência muito importante na minha vida, que aconteceu em São Paulo. Por volta de 1971, eu fui morar ali em São Paulo. Ainda muito jovem, fui trabalhar numa empresa por nome Melo, que fabricava equipamentos mecânicos. E lá, eu como um operário sem nenhuma qualificação, fui acometido de um acidente. Fui hospitalizado, passei alguns dias me recuperando. Tendo me recuperado, voltei ao trabalho e lá fui demitido. Eles alegaram que eu não tinha qualificação e por isso não poderia estar trabalhando naquela empresa. Esta foi a alegação que eles me deram. Simplesmente me demitiram. Eu fiquei desempregado, preocupado com a minha situação, procurando emprego em várias regiões ali da Zona Sul. E o Natal ia se aproximando, porque nós estávamos no mês de dezembro. Então, numa noite, eu saí assim para a frente da casa onde eu morava, havia um muro, e lá eu fiquei assim olhando para o céu estava bastante estrelado, e eu comecei a pensar na minha situação, na minha condição de vida, que não era muito boa. Um jovem vivendo ali em São Paulo, sem os seus familiares, e passando por aquela situação, que era realmente uma situação muito difícil. Mas, aqui na Bahia, os meus pais estavam, e certamente eles oravam por mim, porque se não fosse as suas orações, as suas intercessões a Deus, eu não seria tão vitorioso como fui ali naquela capital. Natal ia se aproximando e eu preocupado com a minha condição, meu dinheiro escasso, quase acabando. Aos meus olhos não havia nenhuma perspectiva de eu, ainda naquele ano, conseguir um emprego. Pense, final de ano, onde as empresas estão contabilizando os seus balanços, se preparando para pagar 13º aos seus funcionários. E como poderia contratar novos funcionários? Esta era a minha preocupação e os meus pensamentos. Amargar o mês de dezembro inteirinho, desempregado, esperando numa possibilidade em janeiro em conseguir um emprego. Mas quando Deus está no controle das nossas vidas, as coisas acontecem segundo a sua vontade e não segundo a nossa vontade ou os nossos pensamentos. Porque a Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor e os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E numa noite eu fui até o muro da casa onde eu morava e lá eu fiquei encostado, olhando para o alto,
contemplando o céu que estava bastante estrelado. E ali eu disse: Deus, oração simples, mas profunda, porque eu tenho certeza que aquelas palavras saíram do fundo da minha alma. E Deus requer isso de cada um de nós. Deus não quer que nós cheguemos diante dele com palavras rebuscadas, palavras que até mesmo nós não entendemos. Deus quer contemplar a nossa simplicidade e a nossa humildade. E ali eu disse: Deus, eu estou desempregado, a minha condição é esta, tu estás a contemplar com os teus olhos, mas eu tenho, Senhor, um pedido a te fazer. Eu não quero nenhum presente, eu não quero nada que não seja da tua parte e da tua direção. Eu quero um emprego, Senhor, para que eu venha me manter e chegar a 1972 empregado e glorificando a Ti, o meu Deus Todo-Poderoso. É este o meu desejo. Não sou merecedor de nada, mas usa da Tua infinita misericórdia, Senhor, e concede o desejo do meu coração. Esta foi a oração que eu fiz a Deus. Talvez não tenha sido estas palavras, mas o sentido foi o mesmo. E ali voltei para o interior daquela casa onde eu morava, e ali me deitei e fiquei meditando como seria a minha situação, desempregado, naquela terra desconhecida, onde eu não tinha parentes e nem, vamos dizer assim, amigos, porque eu era um recém-chegado, eu estava começando a conhecer as pessoas, me relacionar socialmente com os amigos daquele bairro. E ali, quando foi no dia 21 de dezembro de 1971, eu levantei, fui até o centro de São Paulo e lá eu comprei um jornal. Naquela época circulava um jornal por nome Diário Popular e trazia muitos empregos, mas eram empregos que exigiam qualificação e eu nenhuma qualificação tinha, mas eu não poderia desistir e nem poderia ficar parado achando que as coisas iriam acontecer sem eu me esforçar. Não, eu me esforcei e Deus contemplou isso. Exatamente quando foi no dia 21 de dezembro de 1971, como eu já falei, eu abri aquele jornal e ali tinha um anúncio que dizia assim: Geotécnica S.A. precisa de apontadores de mão de obra para trabalhar nas obras do metrô em São Paulo. Dirijam-se à Avenida João Dias, na Travessa Progresso, número 221, e lá falar com o senhor Lincoln. Eu imediatamente peguei um ônibus e fui até
o endereço indicado. Lá procurei onde ficava aquela empresa e facilmente encontrei. E fiquei aguardando a hora em que o seu Lincoln iria atender. 52 pessoas juntaram-se naquela portaria. E ao adentrarmos para o refeitório, fomos avisados que somente 2 pessoas seriam aproveitados para trabalhar no metrô. 2 pessoas. E nós iríamos submetermos a uma triagem, né? E aquele que fosse melhor selecionado, oferecesse melhores condições de capacidade, vamos dizer assim, para a empresa, eles seriam contratados. E ali foi distribuído as fichas para nós, preenchemos, e ali eu vi muitas pessoas, né, exaltando-se, dizendo: olha, certamente essa vaga vai ser minha, porque eu trabalhei tantos anos na Camargo Corrêa, outros tantos anos trabalhei na Rossi, Constran, né, Azevedo Travassos. E eu fiquei assim pensando: estas pessoas que têm todas estas qualificações estão aqui, e eu que não tenho nenhuma, como poderei concorrer juntamente com eles? Bem, e ali nós fizemos aquelas fichas e tal, e daqui a pouco o homem começa a selecionar aquelas 2 pessoas que iriam trabalhar nas obras do metrô. O seu Lincoln, que era o chefe do RH, era quem estava, né, selecionando, olhando, né, vendo a qualificação de cada um. E ali tinha o seu auxiliar, o seu secretário, que também iria repassando aquelas fichas. O que é que acontece? Todos nós ali dentro daquele refeitório, aguardando o momento de sermos dispensados ou não. E ali ele foi chamando, e de repente ele chama um jovem por nome Paulo Rosa da Silva. E quando ele chama Paulo Rosa da Silva, ele diz: olha, o senhor passe para aquele lado e aguarde. O refeitório ainda estava cheio de pessoas, e ali eu fiquei um pouco estremecido, um pouco entristecido, porque a minha chance havia diminuído fragorosamente, né? Porque as pessoas que estavam ali, muitos deles eram aqueles que haviam, né, falado a respeito das suas capacidades como profissionais. Ele foi chamando, e de repente o seu Lincoln chama o meu nome: José Gualberto de Jesus, passe para o lado do senhor Paulo Rosa da Silva. E os demais, boa sorte, voltem numa próxima oportunidade. Quando o seu Lincoln falou aquilo, não que eu fiquei alegre porque os outros não foram contratados, mas eu fiquei alegre porque algo de novo havia acontecido na minha vida. Era como se aquele soasse aos meus ouvidos como um milagre acontecido. E ali eu glorifiquei a Deus, mesmo no silêncio do meu coração, né? Fomos encaminhados
para o escritório que ficava na Avenida Paulista, e ali fomos contratados para iniciar as nossas funções no dia 23 de dezembro. Imaginem, 23 de dezembro. Trabalhei do dia 23 ao dia 24, e no dia 25 eu já estava folgando, porque dia 25 era dia de Natal, e ali a empresa parou para que as pessoas, para que as pessoas celebrassem aquela festa. E eu, empregado, estava. E durante 14 anos trabalhei nesta empresa, uma empresa que até hoje eu tenho boas recordações. Ali eu conquistei muitos amigos. E entre as pessoas que trabalhavam comigo, havia um rapaz por nome Paraíba. E num determinado dia, eu profetizei uma bênção na vida de Paraíba, e aquilo se cumpriu conforme a vontade de Deus. No próximo vídeo, nós falaremos sobre também esta experiência. Amém?